E o Congresso aprovou o aumento do número de deputados. Com isso, a Câmara passará de 513 para 531 parlamentares a partir das eleições do ano que vem. Foram 361 votos a favor e 36 contra na Câmara, depois da aprovação no Senado por 41 a 33 votos. O projeto apresentado pela deputada Dani Cunha atende a uma exigência do Supremo Tribunal Federal para ajustar a representação por estado, com base no censo de 2022. 9 estados ganharão vagas, como Pará e Santa Catarina, que terão mais 4 deputados cada. A medida precisa ser sancionada até 30 de junho pelo presidente Lula. Bom, e sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o deputado Maurício Marcon. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Agradeço aí também o pessoal da mesa, em especial meu amigo Navarro, o cabelo mais bonito do Brasil aí na televisão. Está aqui, me honra com a presença dele aqui ao meu lado, deputado. Hoje, casa cheia aqui em Oeste Sem Filtro. Eu gostaria de começar a nossa conversa aproveitando fazer dois questionamentos rápidos aqui. Primeiro, eu queria que o senhor esclarecesse para a nossa audiência por que o senhor se absteve de votar, tanto em relação ao texto da Câmara quanto em relação ao texto do Senado. E especificamente sobre o texto do Senado, que houve ali uma alteração que foi aprovado ontem, foi incorporada uma emenda, um artigo proibindo qualquer tipo de despesa extra com esse acréscimo aí de 18 parlamentares, de 18 deputados. Fica um pouco difícil para a gente compreender, deputado, como é que isso vai ser implementado na prática, como é que vai se dar essa matemática, porque tiveram vários estudos ali mostrando um acréscimo de 65 milhões de reais por ano com esses novos 18 parlamentares. Tem passagens aéreas, salários, cargos comissionados, emendas. Como é que vai se dar isso na prática? Bom, Paula, em primeiro lugar, é bom deixar claro que, teoricamente, não precisa nem de 513 nem de 531, ao que parece, né? Porque se o governo entrar na justiça para derrubar uma decisão do Congresso Nacional, a Câmara deveria ser fechada, porque nós não temos mais nada a fazer. Mas, como tu bem falaste, essa decisão veio de uma decisão judicial que disse que deveria haver, então, a redistribuição das vagas. A gente teve estados que tiveram um ganho populacional contra outros que tiveram ou a manutenção ou a diminuição, para que a proporcionalidade ficasse igual. Nós tivemos, então, a brilhante ideia, nós é muita gente, né? Algumas mentes ali do Centrão na Câmara dos Deputados tiveram a ideia de, ao invés de diminuir os que precisariam ser diminuídos, eles só aumentariam os que precisariam ser aumentados, para que o quociente ficasse parecido, pelo menos em cada estado, sempre com exceção dos estados que têm o topo, que é o caso de São Paulo, ou o mínimo, que é o caso, por exemplo, do Acre. O que a gente teve? Numa votação lá atrás, que foi a votação que realmente valeu, esse projeto foi aprovado por 11 votos, apenas 11 votos na Câmara, no qual eu votei contrário. Depois ele foi ao Senado, indo ao Senado, houve algumas emendas, algumas acatadas, outras não, inclusive essa que tu mencionaste sobre não poder ter gastos novos com estes novos parlamentares. Esse projeto voltou à Câmara ainda no dia de ontem, onde aí sim foi avaliado somente se mantinha o projeto oriundo da Câmara que permitia novos gastos, que são esses 65 milhões que tu mencionaste, ou que impedia esses novos gastos com a criação. Como tu só tinha essas duas opções, e as duas tu votava para aumentar o número de deputados, nesta segunda votação, outros parlamentares decidimos nos abster. Até se tu pegar os números dessa votação, tu vai ver que a abstenção foi bastante grande, e teve também gente que votou com abstenção. Tu pode fazer as duas coisas, ou não votar ou votar como abstenção, porque não concordava com nenhum dos textos, foi o que eu fiz. Mas acabou sendo aprovado a questão do Senado, e isso vai ser, tem uma nota técnica da oposição explicando que as verbas elas serão revistas, né, conforme os estados
eles têm, cada estado, dependendo até de quão longe ele é de Brasília, as verbas elas são alteradas e também pelo número de parlamentares. Então, vai se ter um novo cálculo que não vai permitir esse aumento. Os parlamentares vão ter uma perda, digamos assim, em suas verbas de gabinete para compensação destes novos parlamentares. O que a Câmara não diz e não está em nenhuma emenda, por exemplo, é onde vai colocar os novos parlamentares, né? Porque não tem sala, hein? Quem conhece lá os corredores de Brasília sabe que não tem sala para colocar esses novos parlamentares. Então vai se ter um gasto, pelo menos, de construir uma nova sala. A gente tem a questão das emendas impositivas. Então, assim, eu não me convenci que não vai ter gasto novo, por isso que na primeira votação, onde por 11 votos foi aprovado, e nessa segunda votação, onde basicamente era para decidir qual dos textos, eu fui contrário na primeira e me abstive na segunda. Perfeito, deputado. Adalberto Piotto também tem pergunta. Deputado, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Sem Filtro. Eu vou nesse ponto aqui, eu vou ler, me permita a emenda 3, essa que diz o seguinte: mantém a despesa total relacionada ao exercício do mandato em decorrência do aumento do número de deputados federais. Ou seja, em tese, não haverá crédito adicional. Inclusive as verbas de gabinete, cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradia. E continua. Ademais, vedada a aprovação de créditos adicionais. Mas, como o senhor acabou de dizer, não tem sala, então que outra sala? Se eu tiver que contratar um pintor ou um pedreiro para fazer uma parede, já é um crédito adicional, para dividir um gabinete em dois. Estou imaginando aqui, remanejamento, transposição, transferência orçamentária. Quem escreveu isso aqui estava acreditando no que estava escrevendo, deputado? Eu acho que não, até porque eu vou te contar uma história. Quem conhece o Senado e a Câmara sabe que os gabinetes, inclusive, são muito diferentes. Um gabinete no Senado, ele tem até um local ali para uma cozinha, para tu fazer ali uma pequena refeição. Enfim, ele é muito maior do que os gabinetes da Câmara. Na Câmara, lá no anexo 4, os gabinetes, a título de comparação, o meu gabinete na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul era maior que o gabinete da Câmara dos Deputados em Brasília. Porque já existe uma superlotação. A gente não pode esquecer, por exemplo, que não existem cadeiras no plenário da casa para suportar todo o número de deputados. Ou seja, o Brasil, quando comparado a outros parlamentos pelo mundo, nós estamos muito além do que deveríamos ter de parlamentares. Nós deveríamos estar discutindo a diminuição do número de parlamentares, né? Mas no Brasil, o Brasil ele tem essa característica, né? O centro ele sempre surpreende para não perder nada. Então, realmente, é óbvio que vai ter gasto, é óbvio que novas emendas... E tem outra, né? A gente pode estar dizendo isso agora, mas daqui a pouco eles veem que precisa de uma verbinha a mais, alguma coisa, colocam lá para votar, não vai ter tanto impacto midiático como teve esse aumento, e aí o negócio anda como sempre andou. Então, eu me posicionei contrário e a gente nunca pode esquecer, né? Que quando a gente é eleito numa república, a gente é eleito para representar o povo. E as pesquisas mostraram que 76% do povo brasileiro era contra. Então, quem votou contra o que o seu povo queria, automaticamente cometeu uma traição que, no meu ponto de vista, deve ser punida nas urnas. Augusto Nunes. Deputado, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Eu queria fazer a seguinte ponderação. O problema da representação distorcida continua. Quando é que o Congresso vai se debruçar sobre isso? Por exemplo, São Paulo não pode ter mais que 70 deputados. Vai crescendo a representação dos estados menores até chegar a esse número. O Congresso vai ter coragem de atacar esse problema quando? Até pra gente... primeiro o prazer é meu, né? Não tem nem palavras para descrever e responder uma pergunta de uma pessoa que a gente admira tanto. Mas a primeira coisa que a gente precisa falar para as pessoas, principalmente as de São Paulo. Eu tenho a dizer para vocês que o voto de você vale muito menos do que alguém que mora, por exemplo, no Acre ou em outros estados que tem o mínimo de deputados. Por quê? Porque o voto em São Paulo, ele é subrepresentado. Porque se tem não sei por que colocaram esse teto de 70 parlamentares, e aí o quociente eleitoral, ou seja, a cadeira, ela é muito mais alto o número de votos necessários do que precisa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, mais ou menos precisa de 190 mil votos para tu ter uma cadeira. O Acre, eu estou usando o Acre como exemplo, mas nada contra o Acre, pelo amor de Deus. O Acre, lá, se não me falha a minha memória, Augusto, é menos de 100 mil.
E em São Paulo esse número é muito maior. São Paulo deveria ter em torno de 120 deputados ali para ter uma representação. Então, ainda se tem uma distorção gigantesca quando a gente fala em representatividade. E aí a gente tem um grande problema, que para mudar isso, São Paulo só tem 70 votos. E para ter mais de 100 votos, como deveria ter, 100 deputados, teria que contar com outros parlamentares perdendo cadeiras em seus estados, ou seja, colocando o seu próprio mandato em risco para fazer essa mudança. Então, o que eu vou te dizer? A resposta é nunca. Não tem outra resposta. Por quê? Porque parlamentar, na sua grande maioria, não pensa no país. Vamos falar a verdade, vamos falar aberto aqui. Parlamentar pensa em se manter no parlamento o maior tempo possível. Até por isso existem essas questões de emendas e cargos, que é para reforçar muitas vezes o caixa do próprio parlamentar em campanha, e os cargos nada mais é do que colocar gente ali para trabalhar também em campanha, fora, né, Augusto, que a gente sabe, algumas rachadinhas que acontecem, como foi visto aí no caso do André Janones. Pergunta agora de Carlo Cauti. Deputado, muito boa noite. Deputado, então, o senhor Jante disse que os deputados normalmente não pensam no Brasil e pensam em tentar preservar os seus cargos e a futura eleição. Mas uma decisão como essa, votar uma proposta como essa, que é uma bomba política, em uma opinião pública que percebe isso muito mais do que percebe, por exemplo, rombo nas contas públicas ou outros problemas mais técnicos. Mas isso não não é um suicídio político para boa parte dos que compõem hoje o Congresso Nacional? Porque os eleitores não vão esquecer disso, e mesmo custando poucos milhões em relação aos bilhões de Brasília, é algo que vai ter um impacto considerável sobre o eleitorado brasileiro daqui a um ano e meio. A resposta é que tua leitura, no meu entender, está errada. O povo esquece. O povo que vota no centro, o povo que vota em parlamentar, que durante todo o mandato, por exemplo, tem parlamentar aqui no Rio Grande do Sul que patrocina vídeo no Instagram dizendo que é oposição. Quando tu entra lá no placarcongresso.com, tu vê que o cara vota com o governo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o povo esquece. A gente teve outros momentos da República, a gente pode olhar inclusive o nosso presidente, né? O nosso presidente foi condenado em 3 instâncias por corrupção e é presidente da República. O líder do governo o assessor dele foi preso com dólares na cueca em determinado momento, e ele é líder do governo na Câmara. Então, a gente vive numa bolha. Quem está acompanhando o programa, sempre muito bem assim, munido de recursos para fazer o seu voto lá quando chegar o momento, mas a gente tem que lembrar que isso aqui é uma bolha. A grande maioria da população, ela está muito mais preocupada em conseguir comprar comida, em pagar a conta de luz, em pagar a escola do filho, e muitas vezes ela não tem nem tempo de acompanhar o que está acontecendo. Aí chega um cidadão na hora da eleição, diz que ele é um conservador de direita, né? Bota a bandeirinha verde e amarela no seu panfleto, e o eleitor, né, às vezes tem tempo para fazer essa análise, acaba sendo levado. Eu costumo sempre divulgar as listas, né? Divulgo lista quase de tudo no meu Instagram. Coloquei lá ontem, por exemplo, quem foram os parlamentares gaúchos que votaram pela manutenção do aumento do IOF. E eu crio muito inimigo com isso, principalmente entre os meus colegas, porque eles detestam essa situação. E só para te dar um contexto do que é a nossa política, eu acho que é válido eu mencionar, o Navarro já ouviu essa história, mas ela é uma história que contextualiza muito bem como eu entendo. Eu estava na praia, um cidadão veio até mim e disse: eu sou patriota lá da fronteira, acompanho o teu trabalho, parabéns, estamos junto com o Bolsonaro, enfim. Eu digo: bacana, né? Votou em quem para deputado federal? Votei no fulano de tal, no Busato, que é aqui do Rio Grande do Sul. Eu disse: cara, o Busato é centrão, né? Olha as votações, vota tudo com o governo. Tu vê, mas ele manda umas emendas lá para minha cidade. Então, assim, o público brasileiro, a gente teve um amadurecimento, né? A audiência aqui que a gente tem, por exemplo, na Oeste, seria inimaginável há 15 anos atrás. Nós, para ter essa audiência, teria que estar falando sobre a seleção brasileira, o Campeonato Brasileiro ou o Mundial de Clubes. Hoje não, a população está tendo um amadurecimento, mas ainda é um começo, um embrião para a gente ter essa consciência e o parlamentar realmente ter medo de votar esse tipo de aberração que foi esse aumento no número de deputados.